Vamos falando um pouquinho de mim, né? Como é que eu cheguei na CNV, como que essa jornada tem sido para mim durante, durante esses últimos anos. Eu conheci eu já tinha ouvido falar, né, em CNV, mas, para ser bem sincero, eu ainda não sabia se era de comer ou passar no cabelo, né? Eu falei, bom, beleza, CNV, comunicação não violenta, mas do que se trata? E vou até colocar aqui o meu, deixa eu passar aqui o slide. E em 2019 eu estava bem ativa nessa comunidade que a gente estava comentando mais cedo, da jornada colaborativa. E nessa comunidade a gente estava escrevendo alguns livros de forma colaborativa. Então uma galera se juntou aí para falar sobre vários temas relacionados à agilidade. E enquanto eu estava escrevendo o meu tema, que tinha relação com segurança psicológica, eu falei um pouquinho de motivação também. Eu vi que alguém estava escrevendo o capítulo de CNV, fui lá dar uma olhada, gostei, comprei o livro. E aí fiquei encantada com o livro. Quando eu comprei, falei, cara, é isso que eu penso, é esse o propósito. E comecei a buscar outros treinamentos. Aí comecei com um treinamento básico, fui fazendo algumas imersões e tive a oportunidade aí, em 2021 de fazer um treinamento com a Arnina Kastan, que é uma treinadora lá de Israel, certificada, e foi, assim, incrível. Então, eu realmente espero aqui que hoje a gente possa compartilhar um pouquinho desse conhecimento, que seja um momento prazeroso, leve, e que vocês consigam, eu não sei quantos de vocês já tiveram algum contato com a CNV, mas que a gente possa já começar a experimentar como é que é isso, qual é essa proposta, o que a gente pretende com essa nova forma de linguagem. Então, assim, para começar, eu queria convidar vocês a fazer um centramento rapidinho. Aqui a gente vai adentrar em alguns temas que falam muito de necessidades, de sentimentos. Então, para a gente estar aqui focado no momento presente, eu queria convidar vocês a sentar confortavelmente. E a gente vai fazer 3 respirações para focar nossa mente no presente. Na primeira respiração profunda, eu vou inalar profundamente e na minha expiração eu vou liberar todas as preocupações relacionadas ao passado, tudo que já foi no dia de hoje, todo o meu dia de trabalho, os nossos dias de trabalho que são pesados, são corridos. Na segunda respiração, a gente vai liberar tudo que é relacionado ao futuro, que possa estar trazendo alguma ansiedade, algum desconforto, tirando um pouco, desviando um pouco o foco da nossa atenção. E na terceira respiração, eu trago a minha mente, minha consciência, meu corpo para o momento presente, trago o foco para o aqui e agora, me conecto para a gente poder ter um momento aqui de troca, de aprendizado. É isso. Então, falando um pouquinho, deixa eu ver se todo mundo já... Deixa eu ver aqui na câmera, que ou eu apresento ou eu vejo vocês, estou confusa. Então, falando um pouquinho do Mentimeter, né? Eu trouxe essa ferramenta para a gente poder interagir aqui um pouquinho, e eu queria pedir a vocês ou para escanear esse QR Code, para a gente ir se conhecendo um pouquinho mais, se conectando, ou escanear esse QR Code pelo telefone. Deixa eu passar o link aqui também, para quem não conseguir. Vou passar o link aqui no chat. E aí a pergunta é, o que te anima hoje a aprender um pouco mais sobre CNV, a falar sobre esse tema? Equilíbrio me comunicar, desenvolver comunicação, autoconhecimento, empatia, ajudar a atuar e lidar melhor com as pessoas, melhorar minha comunicação com a equipe cliente, conhecimento, comunicação assertiva, clareza em delegar, facilitar a comunicação com o time, com os gestores, empatia com as pessoas que estão ao meu redor, conhecimento, entender melhor como funciona a CNV na prática para a liderança de pessoas e também ter uma melhor prática e estratégia da comunicação, né, legal, clareza e transparência. Isso aí, pessoal.
Bacana que a gente já vê aqui várias intenções que conversam, que são comuns. Falando um pouquinho de CNV, então vamos falar então do que é comunicação não violenta, de onde veio esse termo, por que esse nome incomoda algumas pessoas, de violento. Poxa, mas será que eu sou violento em me comunicar? Do que se trata realmente essa linguagem, né? Então, quem já teve a oportunidade de ler o livro, o Marshall Rosenberg, já conhece, ele que trouxe a CNV para a gente, né, trouxe esse presente para a gente. Ele foi um psicólogo americano. E durante a trajetória do Marshall, até o momento que ele viveu nos Estados Unidos, até por ser judeu, ele viveu um momento de muita polarização. E um período em que se tinha muita violência, ele passou por alguns processos, inclusive de preconceito por ser judeu. E ele veio trazendo na sua trajetória, se questionando o porquê que algumas pessoas tinham uma capacidade maior do que as outras para se comunicar de forma compassiva. Por que algumas pessoas conseguiam trazer essa compassividade na forma de se expressar e outras pareciam precisar de um pouco de violência, de imposição naquilo que gostaria de obter. Então, lançar mão da violência, da opressão para conseguir obter os seus resultados. E na trajetória do Marshall, enquanto psicólogo, ele encontrou e teve vários encontros e algumas inspirações, algumas pessoas que inspiraram esse movimento. Então, dentro da psicologia, bastante Carl Rogers, ele teve vários encontros, muitas conversas, até para poder trazer todo esse conteúdo teórico da psicologia para a aplicação em pessoas, para o foco em pessoas. Muito de Gandhi e Martin Luther King, e até o nome não violência vem desses movimentos que surgiram à época. E Manfred Max Neef, no que se refere às necessidades que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quando ele foi listar as necessidades humanas universais, a gente vai conhecer aqui um pouco, ele se baseou bastante no trabalho do Manfred. E tem duas palavrinhas que traduzem bastante o que a CNV propõe. Então, qual é a intenção, qual é o objetivo da comunicação não violenta, né? A rinça, que uma tradução aproximada seria não causar danos. A gente não quer causar danos a ninguém, a gente quer aprender a se comunicar, a gente quer aprender a se colocar de uma forma que seja harmoniosa com o ambiente que a gente vive. E satyagraha, que seria, uma tradução próxima seria o poder da verdade ou insistir na verdade. São duas bases muito interessantes, porque quando a gente fala de eu não quero causar danos a ninguém, pode transmitir uma ideia de que eu não vou me posicionar. E essa Satyagraha traz justamente essa contrapartida. Eu não quero causar danos a ninguém, mas eu quero me expressar e viver de uma forma a conseguir estar alinhada com a minha essência, com a minha honestidade e poder realizar as transformações que eu desejo no mundo, no sistema, no ambiente, de uma forma a não causar danos a ninguém. Esse é o propósito. Quantos nós somos? Somos 30. Eu acho que dá para fazer rapidinho, fazer um check-in aqui rapidinho, só para a gente já começar a conversar, trocar um pouquinho. Eu queria combinar o seguinte, a gente vai fazer uma prática rápida, são 3 minutinhos só. Eu não sei nem se eu vou fazer as duas. Deixa eu ver que horas são. Para 7h16. Léo, a gente roda as duas, roda uma. Acho que dá tempo. Dá tempo, pode rodar as duas. Então a gente vai fazer o seguinte. Até depois a gente vai falar um pouquinho dessa prática do check-in, né, como uma proposta também para trazer para os times de vocês. Rapidamente, né, vamos fazer uma passagem rápida e trocar dentro dessas salas que a gente vai colocar vocês aí de forma aleatória. Eu acho que dá para colocar 2. Já tem pouca gente aqui, acho que dá para a gente colocar 2 por salinha. E
A gente vai responder uma pergunta norteadora. Então, você, 3 minutinhos só, tá? E a primeira perguntinha que eu proponho é como está na minha pele hoje? Então, começando aqui até, né, exemplificando, como é que tá na minha pele hoje? Nossa, tá cansada, tá animada, eu tô muito animada de estar tendo esse espaço aqui pra gente conversar um pouco, trocar essa ideia, trocar um pouco de conhecimento, ao mesmo tempo agitada ainda do dia, de criança, trabalho, tudo que a gente tem que dar conta ao mesmo tempo. Você, Léo, como é que você tá? Como é que você chega hoje? Como eu chego hoje? Eu chego bastante animado, né? Ainda mais com tudo que tá acontecendo, a comunidade que tá crescendo, as ideias fervilhando, algumas entrevistas, então tô muito animado. Muito bom, né? A gente vai mobilizando as coisas, tudo é movimento, né? A gente vai movimentando, as coisas vão acontecendo. Eu sou super apaixonada por CNV, tá? Já voltamos. Eu e a Cris Quem tava falou que é super apaixonado por CNV? Eu, Ele. Somos duas, estamos juntos. Eu conheci CNV pelo professor Zário Ferragem, da UFSCar. Fiz 1 ano de vivência de CNV com um grupo. Uma experiência maravilhosa. É incrível, né? É transformador. É. Então vamos para a segunda rodada. Bora lá. Quem entrou agora, a gente está separando as pessoas rapidamente aí para a gente trocar uma ideia sobre algumas perguntinhas. São só 2, então a gente vai para a segunda rodada agora, que é: se você me conhecesse de verdade, saberia que... Eu vou começar, né? Se vocês me conhecessem de verdade, saberiam que às vezes eu tô transmitindo uma serenidade que dentro de mim não existe. Dentro de mim, ó, tá aqui, ó. Um turbilhão, um furacão, eu tô pensando várias coisas, eu tô apontando o dedo, eu tô fazendo anotação mental, mas aqui, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Você, Léo? Se me conhecesse de verdade, saberia que eu sou agitado, apesar de estar calmo no dia a dia. O objetivo, né, desse exercício é justamente esse, é trazer um pouco de conexão para o nosso dia a dia, né? Porque a gente tende, eu acho que é justamente essa a proposta, a gente tende a entrar nos treinamentos, a gente tende a entrar nas nossas conversas de trabalho, no nosso relacionamento em casa, com as pessoas que convivem com a gente, já com uma pauta, olha, eu já sei o que tem que fazer, às vezes já trago a solução, já quero que seja feito daquela forma, e muitas vezes você não para nem para perguntar: como é que você está? Né? E aí, está tudo bem com você? E isso faz muita diferença, principalmente a depender daquilo que a gente quer trazer. Que conversa que eu quero ter? Então, de repente, eu chego para conversar com o meu marido, com o meu namorado, com a minha mãe, ou algum assunto que seja mais sensível, e eu posso chegar à conclusão de que não é o momento de falar sobre aquilo, dependendo de como a pessoa está, ou que eu preciso construir um pouco mais de conexão entre o meu time para conseguir amadurecer esse pessoal, para conseguir obter melhores resultados deles. Então, é uma prática que eu particularmente gosto bastante. E eu também trago como sugestão para vocês aplicarem lá quando a gente for falar um pouquinho de como trazer isso para a agilidade. E aí, falando um pouquinho de CNV, vamos lá, vamos voltar para o tema, não que tenhamos saído, mas vamos voltar para o tema da comunicação não violenta. E vamos entrar um pouquinho dentro daquilo que a gente entende hoje como a forma que a gente se comunica. O que a gente chama na CNV de paradigma da dominação. Né? Um conjunto de crenças que nós temos e que faz com que a gente, de uma forma muito imediata, muito automática, entre um determinado padrão de pensamento, de sensações, e isso implica a forma que a gente se expressa. Então, imagina, vou pedir para a gente voltar para o Mentimeter, deixa eu atualizar aqui o link lá. Um momentinho. Quem estiver acessando o link ainda estiver aberto, é só atualizar, tá?
Então, imagina que vocês entraram, imagina uma situação que eu, poxa, já passei a minha semana inteira de trabalho, eu tô cansada, cheguei no fim de semana, já Outra. pedi ao meu filho 2 vezes para arrumar o quarto, Thalita, entro tá, no quarto da tá, criatura e me tá deparo com essa cena. Nunca sou ouvida normal de esperar por isso. A importância da arrumação para ele é diferente da minha urgência. Perfeito. Acabou, pessoal, só 3. Não me ouve. Adorei. É isso aí. Tá de sacanagem comigo. Eu vou matar essa criatura. E quem tem filho principalmente sabe, né, que quão desafiador é a gente tá lidando ali com um ser que testa a nossa paciência o tempo todo. Que nem se eu consigo pensar me deparando com essa cena, vontade de morrer. É isso, gente. Né? Adorei. Nossa, isso aí. Talvez ele tá querendo sossegar a mente dele, você tendo empatia, poderia conversar. Exatamente. Como eu consigo motivar esse menino a fazer algo útil? Gente, eu confesso que assim, eu também pensaria, não é possível. Então, mas algo útil para quem, né? É. Oi? Algo útil para quem? Talvez para ele tá tudo bem. Para ele, certamente está tudo bem. Por que essa pergunta, né? E isso a gente pode colocar em várias aplicações. Uma outra possibilidade seria, eu estou tentando fazer uma passagem de uma orientação numa reunião de trabalho e a pessoa me interrompe 3 vezes, 2, 3 vezes. Eu estou tentando falar e a pessoa está me interrompendo, tentando desviar o assunto. Por mais que a gente tenha empatia e esteja trabalhando isso, é muito comum o nosso primeiro pensamento ser, cara, não é possível. Quantas vezes eu já falei para essa criatura? Quantas vezes eu vou ter que pedir? Ou ele não me escuta, ou eu tenho que fazer tudo, se eu não fizer nada, ninguém vai fazer. E esse é só um exemplo assim bem superficial, né? Existem outras situações que levam a gente, que traz a gente para esse lugar de irritação, de cara, não é possível. De novo, poxa, tá me interrompendo, eu não sou escutada, não tá me respeitando. É um lugar que a gente vai com muita facilidade. Então, é que a gente precisa estar vigiando para que, ó, opa, peraí. Mas é muito comum a gente entrar nesse piloto automático. Eu diria que se alguém aqui consegue não entrar, nossa, tá de parabéns, me ensina. Tá de parabéns, me ensina. Porque o primeiro pensamento, o pensamento imediato, normalmente ele vem nesse contexto. Que eu não sou escutada, que eu já falei 3 vezes, que a pessoa não me respeita, e etc. E por que eu estou falando isso? Para a gente falar um pouquinho do paradigma da dominação. Esse conjunto de crenças que o Marshall traz para a gente, como com esse nome de paradigma da dominação, que é um lugar em que eu tenho uma visão de mundo em blocos. Eu enxergo o mundo de uma forma dual. Ou é bom ou é ruim. Ou está certo ou está errado. E até em cima disso, o Marshall traz algo que ele chamou de mito da violência redentora, que seria algo no sentido de como se a gente navegasse pela vida buscando ter uma vida boa, mas para que a gente entende que para a gente ter uma vida boa, eu precisaria que as forças do bem eliminassem as forças do mal. Então, diante desse lugar onde eu tenho uma força, e aí por isso o poder sobre, aí alguém tem que ganhar, e se alguém tem que ganhar, a outra pessoa vai perder. Só existe um caminho. E se eu sou uma pessoa boa, eu mereço uma recompensa. E se eu não sou uma pessoa tão boa, eu mereço uma punição.
isso se expressa de várias formas, tá, pessoal? Isso tudo pautado para onde isso vai levar a gente, né? Para sentimento de medo, de culpa, vergonha. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco, porque quando a gente fala de violência, muito comumente a gente vai pensar em agressão física. E aqui não é a violência física, é o que a gente gera no outro, qual o impacto, qual a influência que a gente vai estar gerando. E a gente tem esse poder, né, que pode ser bem utilizado, pode ser utilizado como um meio de inspiração. Muitas vezes a gente usa dessa influência para conseguir aquilo que a gente quer, incutindo no outro sentimento de culpa, ou vergonha, ou medo. O que eu poderia, falando um pouquinho dessa violência invisível? E isso inclui o nosso nível de relacionamento intrapessoal, ou seja, como eu me relaciono comigo. Como eu me relaciono comigo quando eu faço algo que eu julgo que é errado. O que eu me conto sobre mim nesse momento. Isso também se aplica para o interpessoal, como que eu faço com o outro quando eu julgo que eu estou certa e a outra pessoa está errada. E de forma sistêmica, do todo. Como eu posso me posicionar no mundo de uma forma a conseguir fazer as transformações que eu almejo para construir um lugar melhor para todo mundo. Então, para se viver a violência, aqui não se trata de uma agressão física, se trata de trazer para o outro essas sensações, constrangimento, medo, vergonha, etc. E acho interessante, tem alguns elementos depois, que foi até uma outra autora que trouxe, a Lucy Liu, alguns elementos que geram desconexão. O que a gente tende a fazer dentro desse paradigma? O que a gente tende a fazer no nosso piloto automático? A diagnosticar, a julgar. Eu chegar para o meu filho e falar, cara, será possível? Você é tão bagunceiro. Esse quarto vive uma zona, parece um chiqueiro. Mesmo que eu fale com um tom de voz, ok, né? E quando eu faço isso, qual é a possibilidade dessa pessoa me escutar? E qual a possibilidade de ele usar toda a energia que ele tem para reagir, para se defender, ou para me acusar de volta de alguma outra coisa? E aqui eu estou dando exemplo do quarto, do filho, mas poderia ser qualquer outra situação, onde algo não me deixa satisfeita, onde algo me deixou incomodada, e eu reajo a isso, tentando colocar no outro essa sensação, mesmo que às vezes de forma inconsciente. É algo que a gente aprendeu de berço, e nossos pais também aprenderam dessa forma, e a sociedade foi sendo construída em cima disso, dessa forma de expressão. Normalmente a gente exige alguma coisa, então eu quero que você faça isso agora, que não é um pedido, eu que mando. Uma punição, você vai ficar sem mesada. Um mês eu vou cortar a internet, se você não fizer isso agora. Olha, você vai ficar de castigo. Então, se a pessoa fez algo, principalmente quando eu tenho essa possibilidade de deixar de castigo, é muito comum que a gente vá para esse lugar. Então, eu poderia dizer, como continua essa zona? Uma forma de linguagem, que é um exemplo de uma forma de linguagem da dominação. E olhando para isso, refletindo sobre a nossa forma, é bem provável que a gente se pegue lembrando de vários momentos que a gente agiu dessa forma. Não com cunho de culpa, mas de trazer consciência de que existem outros caminhos. Não confundir CNV com. Então, esses três tópicos eu acho muito interessantes, porque comumente a gente confunde um pouco. Não confundir comunicação não violenta com tom de voz. Não é sobre o tom de voz. Eu posso falar de forma suave, eu posso ser extremamente serena e arrasar com a pessoa. Assim como eu tenho certeza que vocês já devem ter conhecido ou passado por uma situação parecida, onde a pessoa fala calmamente, mas ela acaba com a sua vida, você fica desse tamanho. E ela usou palavras bonitas, um tom de voz ok, e mesmo assim você se sentiu envergonhado, diminuído, constrangido. O silêncio ele também pode ser uma forma de violência quando ele é utilizado para punição. Então,
Uma coisa é eu, dentro de uma conversa difícil, pedir um tempo, falar, olha, eu preciso me reconectar, preciso de 5, 10 minutinhos, olha, eu não tô conseguindo me conectar com o que está passando aqui dentro, deixa eu me reorganizar, depois a gente volta nesse assunto. Ou daqui a uma hora, ou amanhã a gente volta nesse assunto. Ok. A outra coisa é, olha, a pessoa fez, falou, agiu de uma forma que eu não gostei, então eu vou dar um gelo nessa pessoa, né? Ah, vai ser assim? Então tá, deixa estar. 2, 3 dias sem falar, um silêncio ele também pode ser usado de uma forma punitiva. É legal a gente estar atento a esses pontos. Beleza? O coração, né? Beleza, falamos do que a gente não quer, né? E o que a gente deseja, qual é a intenção, qual é o coração da CNV, o que a gente quer construir aqui? A gente quer construir conexão. Então já surgiu aí um pouquinho nos comentários de vocês a palavra empatia. E sim, né, empatia é muito importante e faz total conversa com o que a gente está falando. E, no entanto, eu tenho uma ressalva, e eu não sei se vocês também tiveram esse sentimento, principalmente durante a pandemia, onde a palavra empatia foi utilizada torta direita, de uma forma que nem sempre ela queria pedir o que realmente é empatia. Em vários momentos, principalmente durante a pandemia, porque teve muito esse apelo de escola, de instituições, tudo mais, de, poxa, tem empatia, num tom de aceita qualquer coisa, e isso não é empatia. Então, é claro que assim, para falar de empatia precisaria de bem mais tempo aqui, porque tem muitas vertentes, muitas coisas, a gente fala de comunicação empática e da escuta empática, mas a grande questão aqui é a conexão, é como eu me conecto com o outro. E quando eu falo de conexão, o que eu estou querendo dizer é que eu confio que você compreende o que é importante para mim e você confia que eu estou compreendendo o que é importante para você. E, ao mesmo tempo, eu confio que você se importa com o que é importante para mim. E você confia que eu me importo com o que é importante para você. Então, nesse lugar é que a gente vai construir, que a gente vai co-criar um novo cenário. Então, dentro desse cenário que a gente deseja, qual seria a proposta, né? O paradigma da parceria, chamando a CNV. Eu criar um ambiente de unicidade. Unicidade no sentido de estarmos conectados através das nossas necessidades compartilhadas. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que são necessidades humanas universais. Todos nós temos. Nós compartilhamos como compartilhamos das necessidades básicas de segurança, de alimentação, etc. O poder aqui é o poder com. É uma relação de ganha-ganha. É um lugar onde eu vou colocar para você o que é importante para mim, o que eu quero cuidar, mas eu também quero cuidar do que é importante para você. Então a gente vai chegar a um terceiro lugar ou a outras possibilidades dentro dessa visão, co-criando possibilidades, co-criando. Eu poderia aqui, nesse caso aqui do quarto, em uma conversa com meu filho, de repente chegar à conclusão de que, poxa, então vamos dividir uma diarista? Você não está podendo porque está estressado, porque está se sentindo mal, porque precisa estudar, arrumar o seu quarto, e ao mesmo tempo, para mim, é muito importante essa questão de organização, e eu também preciso saber que você está colaborando comigo. Então, quais alternativas a gente tem para fazer isso junto? Nós temos uma abundância de possibilidades. Não existe um caminho apenas. E a gente faz isso em conexão com o outro. Então, aqui o sentimento é de curiosidade generosa para com o outro e para comigo. Eu quero saber o que está se passando aqui dentro, antes de expressar para o outro. E também quero saber, também quero cuidar do que é importante para o outro. A gente vai entrar aí nos 4 elementos que geram conexão, que são os famosos componentes da CNV. Seja muito bem-vinda, seja bem-vinda. Tá tudo bem até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida, alguma pergunta? 4 elementos, os 4 componentes da CNV. Aqui, os 4 focos de atenção,
tá? Não é que sejam 4 passos. E às vezes a gente vê dessa forma, mas são 4 pontos onde a gente vai focar a nossa atenção. E é normal quando a gente começa a praticar CNV, a linguagem fica parecendo um pouquinho robotizada, né? A gente vai conversar sobre isso também. Mas aqui são focos, são coisas para a gente se concentrar no momento que a gente se pega planejando uma conversa que pode ser difícil, ou uma reunião que pode ser difícil. Enfim, como que a gente lida, né, com tudo que está acontecendo aqui dentro, para poder expressar. Falando um pouquinho da observação, eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Pode falar também ou não? Pode. Um casal feliz. Um casal feliz. Amor. Um casal apaixonado. O noivado. Simplicidade. O noivado. Momento do casal onde ela ganha um anel, carinho. Olha que interessante, né? Eu brinco que eu vejo uma mulher com cólica embaixo do cobertor. Ela só tá com cólica mesmo, esse anel aí. Mas o que é interessante da gente se conscientizar, né? É que nós contamos histórias nas nossas cabeças. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. Afeto. Nós contamos histórias na nossa cabeça, né? A gente tem esse superpoder de olhar e interpretar o mundo e se contar coisas. Então, o convite da observação é justamente o que eu vejo aqui? Eu vejo um homem, uma mulher, um casal abraçados. Mas a gente vai além. Eu vejo amor, eu vejo carinho, eu vejo felicidade, eu vejo um monte de histórias que a gente se conta, né? Ela acabou de ganhar um anel, ela vai casar. Poderia ser qualquer outra coisa aqui. E o convite da observação é justamente para que a gente tenha consciência desse narrador, dessa pessoa, dessa voz que interpreta tudo ao nosso redor o tempo todo. E que a gente acaba se contando histórias a partir disso, assistindo Netflix. Pois é. E a gente se conta histórias a partir dessa voz, desse narrador. É como se fosse um narrador de futebol. Todo mundo aqui já viu futebol. Todo mundo aqui já deve ter visto uma Copa com Galvão Bueno. E vocês devem ter notado que uma coisa é o que está passando na tela e outra coisa é o que ele está falando, né? Então está passando na tela, o jogo está rolando, teve um passe de um jogador para o outro. O que ele está falando é: nossa, mas que passe terrível, porque se fosse o fulano de tal na Copa de 1980 tinha feito diferente. A gente tem esse narrador na nossa cabeça o tempo todo. É algo que faz com que a gente não só observa, a gente interpreta, julga. E isso é natural, tá? Isso é natural. A ideia não é, eu vou parar de julgar, não. Isso vai acontecer. A grande questão é como. Como que a gente lida. Então, o que é importante nessa fase das observações é conseguir separar o que realmente aconteceu da história que eu estou me contando que aconteceu. Então, uma dica é: o que poderia ser capturado aqui por uma câmera? O que um gravador conseguiria pegar disso que está sendo dito? Separar de diagnósticos, julgamentos moralizadores que a gente faz. Então, o que eu me conto quando eu estou tentando fazer uma reunião com a minha equipe, tem uma pessoa me interrompendo e puxando o assunto para outro lugar? Estou tentando falar, a pessoa já interrompeu uma vez, me interrompe pela segunda vez, na terceira vez eu já estou querendo perguntar se ele quer assumir o meu lugar. Não é mais ou menos assim. O que eu me conto sobre isso? Nossa, a pessoa não me respeita. E aí tem vários lugares que a gente se coloca. Essa pessoa não me respeita, o que eu estou falando não é importante. Então, tanto tem a questão da gente julgar para fora como para dentro. Nossa, não, o que eu estou falando não tem importância, ele não quer escutar, o time não está interessado, eu não agrego.
Às vezes a pessoa sai, Rayane, pois é. Exatamente. Nossa, a gente vai se contando histórias das coisas, ao invés de observar. Então, o convite nesse momento da CNV é a gente realmente observar o que aconteceu, separar isso. Bom, eu cheguei em casa, a louça, eu gosto do exemplo da louça, porque é uma coisa que normalmente irrita bastante. Cheguei em casa, combinei com o meu marido que hoje era o dia dele lavar a louça, e eu cheguei em casa e a louça estava. A cozinha estava um caos. Veja, até essa própria fala que eu tive agora, na cozinha está um caos, isso já é um juízo de valor. O que é um caos? O que é bagunça para mim? Qual é a minha definição, o meu conceito de bagunça? Qual é o do outro? Então, a observação é observar os fatos. Tá? E aqui eu vou observar o quê? As coisas estão fora do lugar. Ou tem louça suja na pia. Ou, olha, você me interrompeu já algumas vezes. Só a observação por si só ela não gera empatia, né, pessoal? Então, assim, você já me interrompeu 3 vezes, isso não soa nada empático, nada compassivo, mas é por isso que entram os outros elementos, né, para que a gente consiga trazer a observação e trazer todo o contexto de uma forma que fique suave, que não fique agressivo, e que eu consiga me posicionar também. Então, um exemplo aqui dentro do que a gente está conversando, filho, eu pedi para você arrumar o quarto 3 vezes. Ou então, olha, eu percebi que você ainda não arrumou o quarto. Não precisa dizer, que zona, meu Deus do céu, misericórdia, que isso, passou o saci aqui dentro. E já que eu falei um pouquinho desses julgamentos que a gente faz, aqui é outro QR Code, essa pessoa, deixa eu botar o link. Interessante, né, essa questão do julgamento, porque a gente escuta muito isso, dos julgamentos que a gente tem que evitar, que a gente tem que evitar, que a gente tem que evitar. Será que é possível evitar? Será que eu consigo fazer a minha mente parar de julgar, né? E aí o Marshall Rosenberg traz pra gente, né, os peixes nadam e as pessoas julgam. E tá tudo bem. Então, aqui dentro desse contexto, o que a gente vai buscar fazer com esses julgamentos, evitar falar besteira também é importante, né? Então, dentro desse contexto, o que é importante a gente trazer consciência? Por que não tá aparecendo? Opa. Tá vendo não, né? Não tá aparecendo não. Eu vou colocar voltou. o slide. Sim, vê se vai voltar a tela cheia, por favor. Voltou. Os julgamentos, eles são, na verdade, expressões trágicas da nossa realidade, da nossa necessidade. Então, o julgamento, quando eu olho para ele com um olhar de curiosidade, não adianta eu tentar não julgar. Isso vai acontecer. É automático, é uma sinapse de tempo. É o tempo que o nosso cérebro tem e já vai para aquele caminho. Quando eu vi, eu já julguei. Quando eu vi, eu já pensei, vou dar na cara dessa pessoa, isso é bem minha cara, né? Falaram, nossa senhora, tá me interrompendo pela 3ª vez. Vou botar o nome na boca do sapo. Quando eu vi, eu já pensei. Então, o que a gente vai buscar aqui? Entender o que esse julgamento está me trazendo. O que ele está me expressando de forma trágica, que na verdade é o que eu não quero, eu quero o contrário disso. Pode falar, Evelise. Tenho uma dúvida, Thalita. Sim. Eu sempre achei muito curioso e queria saber, assim, o que ocorre na mente humana que desperta a raiva, que desperta o desrespeito, os sentidos ruins quando as pessoas são interrompidas. O porquê de interromper a comunicação é um ato violento. Não é que seja. Não é interromper a comunicação que seja um ato violento, não é isso.
O que eu quero dizer é como eu julgo a pessoa que me interrompeu. Entendeu? A pessoa pode estar me interrompendo porque ela quer trazer alguma coisa que agregue. Isso não tem violência nenhuma. Mas o que eu penso dessa pessoa quando ela me interrompe? Como um exemplo. E isso vai falar um pouco da minha necessidade, não do outro. Então, o que eu vou procurar, e o que eu vou procurar com curiosidade generosa aqui dentro de mim? Então, peraí, a pessoa não arrumou o quarto, ou não, ou me interrompeu, e isso me gerou uma sensação. A gente vai falar dos sentimentos. Isso me gerou uma sensação no meu corpo. Pode ser irritação, pode ser raiva. Uma série de sensações, desconforto. Eu posso começar a me sentir intimidada, dependendo de como é essa interrupção. E a partir dessas sensações do meu corpo, eu vou tentar entender o que está acontecendo para poder lidar com isso. Consegui te responder? Conseguiu. Tem alguma coisa na neurociência que explique? Eu preciso da neurociência também. Eu sempre pensei nisso. Assim, será que é porque a gente gasta uma energia e uma rede neural para estruturar a comunicação? E aí, por conta de interrompeu, eu tenho que voltar e reestruturar o meu padrão de comunicação, o que eu estava falando. É como se fosse assim, não me interrompe, porque senão eu perco o raciocínio. A gente ouve muito. Você fala da questão da interrupção de uma forma específica ou de outras situações? Só da interrupção. Por que a interrupção é algo que pode nos provocar, no sentido de que neurologicamente a gente pode ter necessidades neurológicas que nos auxiliam, nos impedem de dar interrupção ser algo que não pode acontecer. Eu não sei se é assim para todo mundo. Né? Tem isso também. Às vezes, o que é ruim, o que me traz essas sensações, pode me trazer para o outro. Eu, particularmente, não me incomodo. Eu acho que é até muito comum agora no mundo virtual, com home office, porque às vezes a conexão mesmo faz com que isso aconteça. Eu ainda estou falando, mas ainda não chegou. Às vezes tem um delay do outro lado. Então, pode ser que para umas pessoas isso seja muito incômodo, para outras nem tanto. Isso vai depender de quais necessidades estão por trás disso. Eu acredito, não sou especialista aqui em neurociência, não conheço essa parte para falar com propriedade, mas eu acho que tem essas reações que acontecem no nosso cérebro, principalmente quando é relacionada a raiva, medo, elas acontecem num local primitivo do nosso cérebro e que aciona reações do nosso corpo de uma forma muito rápida. Agora, o que essa atitude me afeta a esse ponto, aí já é uma questão mais científica mesmo. Eu acredito que ativam algum gatilho, sabe, na mente, automaticamente, essa questão de interrupção. E eu já dei uma lida há muito tempo atrás em alguns livros também, e realmente fala que automaticamente ativado algum gatilho na mente humana. Interessante. Mas qual é o gatilho, né? Por que é uma ameaça? Talvez entre para esse lugar da ameaça. Sim. Algum medo. É justamente isso que você comentou, Thalita. A questão do medo. O medo acho que é a principal fonte aí de ameaça. É a sensação de luta ou fuga, né? Sim. Então, se eu me sinto ameaçado, eu vou partir para cima ou eu vou correr. Sim. Ou fico ou fujo, né? Tipo, é como se você tivesse deparado com um leão no meio da floresta, sabe? E aí você precisa tomar uma ação. Ou você corre, ou você fica, enfim. E acontece o quê, né? Aí todo mundo sabe que... E essas reações, sim, elas são... É uma sinapse, é o tempo do seu cérebro acionar aquele impulso ali. Então, é muito rápido. Exatamente. Já foi. Porém, nós temos o telencéfalo, nós temos outras estruturas que nos diferenciam dos animais, de alguns animais, tem uma estrutura bem mais complexa,
E nós temos a possibilidade de trabalhar essas emoções, de trabalhar isso. A gente não precisa agir de uma forma impulsiva. E falando um pouquinho, já que a gente falou aí, do que essa, essa sensação, por que eu tenho essa sensação, o que é que me dispara esse gatilho, do que eu quero cuidar. O que eu estou querendo cuidar aqui, que me dispara tanta sensação, tanto sentimento, tanto desconforto, ou conforto, quando é atendida. E aí a gente fala um pouquinho das necessidades, depois a gente vai falar dos sentimentos. O que eu gostaria que o outro tivesse feito ou dito de forma diferente? E a gente, para chegar nas necessidades, a gente pode ir se repetindo essa pergunta. Ah, mas se o outro tivesse feito ou dito diferente, me deixa aliviada. Mas por quê? O que eu ganho com esse alívio? De repente eu vou chegar numa necessidade minha de descanso. De repente eu vou chegar só à conclusão de que eu tô... Alguém falando aqui no chat, eu não vi. De repente... ok. Estava só olhando, dando uma olhada no chat. De repente eu vou chegar à conclusão de que eu tenho uma necessidade de descanso, de que eu estou cansada, de que eu estou me sentindo sobrecarregada, ou de que eu preciso de colaboração. Não é a questão da bagunça, ou não é a questão... É a questão da confiança dos nossos combinados. A questão da louça, por exemplo, né? Poxa, que a gente combinou uma coisa aqui, você não cumpriu, e é essa falta de confiança que me gera desconforto. Ou é uma necessidade de organização, ou é uma necessidade de descanso. Poxa, se você não fizer, eu vou ter que fazer, e eu estou exausta, e eu não tenho quem me ajude. Então, pensando, mergulhando um pouco mais nesses julgamentos, nessas coisas que vêm dessa forma, eu consigo ir descascando essa cebola e buscando o que realmente eu quero preservar aqui, o que realmente eu quero cuidar. E aí a gente tem uma lista de necessidades humanas que o Marshall já trouxe para a gente, para facilitar a nossa vida, e esse foi o trabalho que ele fez em conjunto com Walter Wink. Perdão, foi o Walter Wink, não, foi o Manfred Max-Niff. Que já tinha uma relação, né, estuda bastante essa questão das necessidades humanas, e ele adaptou essa lista e trouxe outras necessidades que a gente tem. E isso é compartilhado. Todos nós temos necessidade de ar, de comida, de água, de privacidade, descanso, presença, conexão, inspiração, suporte, confiança, cuidado. Quando essa necessidade não é atendida, a gente se sente desconfortável. Quando é atendida, em contrapartida, a gente está pleno, feliz, alegre, inspirado, uma série de outras sensações. E o que é importante a gente diferenciar aqui é justamente o que é uma necessidade e o que é uma estratégia. Às vezes a gente cria estratégias para atender necessidades. Eu acho que a única forma, e as estratégias têm essa palavra Plato e que simplifica um pouco para a gente entender, porque normalmente uma estratégia, para identificar uma estratégia, ela está ligada a uma pessoa, um lugar, uma ação, um tempo ou um objeto específico. Eu só vou descansar se o fulano fizer arrumar o carro. Eu só vou ser capaz de confiar se a pessoa fizer isso. Depende de alguém, ou um lugar, ou de estar em algum lugar. Só vou descansar se eu estiver em casa, não quero sair de jeito nenhum. E existe outros meios, outros caminhos, outras formas de a gente atender a mesma necessidade. O que eu vejo que acontece muito é que a gente não se dá conta da necessidade. A gente nem para identificar o que é que está acontecendo. Eu quero que você arrume porque eu que mando. E acabou. E aqui, enquanto você, aqui nunca ouviu isso, enquanto você morar debaixo do meu teto, sou eu que mando. E você vai fazer o que eu estou falando. A gente parte muito para esse lugar e às vezes não se dá conta, né, do que realmente está acontecendo, qual é a necessidade que está me gerando esses impulsos, esses sentimentos, e quais são as outras estratégias. E aí sim, quais são as outras estratégias que eu posso co-criar em harmonia também com a necessidade do outro, como seria o exemplo da gente chegar a uma conclusão de que, poxa, então você me ajuda a pagar uma diarista. E ele vai ter
a necessidade dele de descanso também é atendida, e eu com a minha, ou com a minha necessidade de colaboração, de confiança. E, em conjunto, a gente chega num lugar diferente que atende a ambas as necessidades, onde eu danço em harmonia com o que está acontecendo ao meu entorno, e a gente cria algo que, de repente, eu não tinha pensado inicialmente, você não tinha pensado inicialmente, mas em conjunto a gente consegue chegar a outras possibilidades. E por isso a abundância das possibilidades que a gente tem aqui. Passei rápido. Sentimentos. Estou cuidando um pouquinho aqui da hora também, mas eu acho que vai dar certinho. Sentimentos são mensageiros, né? Então, o que eu quero cuidar? Por que eu estou sentindo esse desconforto quando essa pessoa me interrompe? Nossa, eu estou com raiva. Ou eu estou com medo, eu estou me sentindo ameaçado. Mas por quê? Porque eu tenho uma necessidade de suporte forte, ou eu tenho uma... O que está me gerando esse medo? O que está me gerando essa irritação? Então, os sentimentos, eles vão trazer pistas para a gente do que é que está acontecendo. E os sentimentos são diferentes das histórias que a gente se conta, que aqui entra tanto no julgamento quanto nos pseudo-sentimentos. Principalmente quando a gente fala assim, olha, eu sinto que você me ignora. Eu sinto que o si só não é sentimento. Sentimento é uma palavra e é uma experiência individual. Eu não posso sentir que o outro está me ignorando. É algo dentro de mim. Eu não posso sentir que a outra pessoa não se importa. Eu posso me sentir triste, posso me sentir frustrado, posso me sentir angustiado. Diferenciar o que é um sentimento do que eu estou me contando que está acontecendo é muito importante. Ou de algo que eu estou interpretando. Como eu me sinto ignorado. Estou interpretando que eu estou sendo ignorado. Pode ser uma situação que eu mandei uma mensagem, eu tentei falar com a pessoa estava ocupada. Poxa, mas você me ignora, você não me escuta, você me fez ficar triste, você me deixou irritado, eu só estou assim, a negação da responsabilidade pelo que se passa dentro da gente. Eu só estou irritado porque você está me tirando de sério. Eu não estaria assim se você não tivesse arrumado seu quarto, se você tivesse arrumado a louça, se você não tivesse me interrompido. Essa reflexão, tá, que eu queria trazer aqui. O que é sentimento? O que são os pseudo-sentimentos? E aqui uma lista de sentimentos. Uma palavra. Posso me sentir só. Posso me sentir tensa. Estou em choque. Estou chateada. Estou com nojo. Lembrei daquele filme, Divertidamente. Posso sentir entusiasmo, paz, relaxamento. Uma série de coisas. Buscar entender o que a gente sente e o que eu quero cuidar, o que esse sentimento me diz. Esse sentimento está me dizendo que tem alguma coisa que eu quero cuidar e que não está sendo atendido. E aí sim, com mais consciência, como eu posso trazer isso para o outro. Como se expressar? Então, um exemplo aqui, tá, pessoal? Voltando nesse exemplo, para a gente ter coerência aqui do início até o fim, dentro do que a gente estava conversando do exemplo do quarto. Filho, olha, eu fico um pouco irritada quando eu vejo o quarto assim, porque eu preciso confiar que você está disposto a colaborar. Ou seja, minha necessidade aqui é colaboração e confiança. Olha, eu nem preciso dizer que eu fico irritada. Isso aqui é cumprindo, né, todos os focos. Basta que eu reconheça que eu estou irritada. E que eu reconheça que a questão aqui não é o quarto, a questão aqui é a confiança. Entende a diferença? E quando eu tenho consciência disso, eu consigo colocar isso de uma outra forma. Então, eu não poderia dizer, olha, poxa, eu estou vendo que você ainda não arrumou. É importante, eu preciso confiar que você tá comigo nessa, que você é meu parceiro nessa. E aí? E aí, vamos fazer o pedido. Vamos para o último passo. O último passo são os pedidos. Os pedidos têm que ser... Aqui até lembrei do vídeo que o Léo postou essa semana, que ele fala de objetivos SMART. Os pedidos também têm que ser SMART. Eles têm que ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e num tempo específico.
Ou seja, como que outra pessoa vai saber o que eu quero que aconteça? Como que a pessoa vai saber que ela está atendendo o que eu pedi? É algo possível de ser feito? Cuida das nossas necessidades? Em que tempo eu espero? Porque isso é uma questão importante. A gente tende a acreditar que o óbvio não precisa ser dito. Pô, mas é óbvio que se eu já te pedi para arrumar o quarto é para fazer agora. Não, gente, não é óbvio. Então é importante atentar para esses pontos. Não é óbvio. Você pode arrumar agora? Ou daqui a uma hora? Olha, eu estou esperando visita. Eu queria que a casa tivesse arrumada até lá. Até tal hora você pode arrumar? Ou como eu posso te ajudar a fazer isso? Eu posso fazer um pedido de conexão, né? No caso anterior eu falei de um pedido de ação. Você pode agir. E uma coisa importante é que no pedido eu tenho que ter espaço para o não. Senão não é pedido, senão eu estou demandando. E no ambiente corporativo, muitas vezes vai ser uma demanda. Muitas vezes eu vou ter que chegar para uma pessoa e falar, olha, eu preciso que você faça isso porque eu tenho um prazo para cumprir. E aí aqui a questão não é que eu vá pedir que eu não possa demandar, a questão não é essa, a questão é como eu faço isso de uma forma que também cuide da necessidade do outro. Obrigada, Laércio. Ou eu poderia fazer um pedido de conexão. Você pode me falar o que você me escutou? Ou eu quero te escutar. Eu queria entender o que aconteceu, por que você não cumpriu o combinado. Pode ser nessa linha também, pedido. Aqui um outro exemplo. Você pode me contar um pouquinho do que aconteceu? Eu queria checar aqui se realmente é isso, até se o meu entendimento está correto. Pedidos não são exigências, então tem que ter espaço para o não. Uma exigência, ela implica que vai ter uma punição. Só tem uma solução. Os pedidos não, eu posso abrir uma negociação aqui, né? Como a gente estava conversando. Esse aqui já passou. Para fechar, gente, trazendo para o universo ágil, trazendo um pouquinho de como eu tenho trazido para dentro do meu time, né? Eu acabei não comentando lá no início, hoje eu trabalho como Product Owner na Cinca, na área de previdência, eu lidero um time de 16 pessoas. E como que eu venho trazendo a CNV para dentro desse contexto e tenho enxergado assim, um amadurecimento, as pessoas se sentindo conectadas, e essa conexão vem trazendo para o time motivação, engajamento. Eu vejo quanto mais eles percebem que eles têm um ambiente para se comunicar, que eles têm espaço para falar, para colocar as suas sugestões, e que a gente está cuidando do que é importante para eles, mais eu vejo o pessoal empenhado, mais eu vejo eles motivados. Por quê? Aqui a gente conversa um pouco também com as motivações intrínsecas. A gente não está falando de cenoura e chicote, eu não estou falando de você faz para ter uma recompensa, que nesse caso muitas vezes é manter o seu emprego, ou você não faz e eu vou te punir. Não, aqui a gente está falando de construção. A gente está falando de um ambiente onde eu preciso da criatividade deles, que eu estou usando o outro lado do cérebro, eu não estou fazendo uma atividade totalmente algoritmizada. Então eu proponho, né, uma proposta, o check-in e check-out, né, que a gente pode fazer para estar ouvindo um pouco mais, principalmente nas cerimônias. Então, na daily, não tem como, né? Mas na review, na retrospectiva, eu quero saber como eles estão. Eu quero cuidar do que é importante para eles. Porque eu preciso que meu time esteja bem. Eu me importo que eles estejam bem, que eles estejam felizes, que eles estejam motivados. Se não estão, o que está te roubando energia hoje? O que está te atrapalhando hoje? Como eu posso ajudar a facilitar esse processo? Então, o check-in e o check-out são possibilidades da gente ir entendendo um pouco mais do que está se passando, quais histórias que estão dentro da cabeça de cada um. Para essas reuniões, principalmente quando você tem um time grande, eu sugiro fortemente as estruturas libertadoras. Quem não conhece, tem
Esse link aqui também tem esse livro que fala sobre essas possibilidades. Então, assim, eles trazem, eu não vou saber o número específico, acho que 38 dinâmicas, cada uma cumprindo um objetivo específico. E a ideia é que sejam dinâmicas rápidas e eficazes. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um target, né, algo que eu quero alcançar ao final dessa reunião, tenho as instruções do que tem que ser feito e como fazer. E já tem tradução de todas essas dinâmicas nesse link. Então, assim, eu recomendo, se alguém não conhece ou já conhece, mas não usou, cara, experimenta, porque é muito eficaz. Pode falar, Ana. Ô, Thalita, disponibiliza só o link pra gente aqui no chat do livro ali, por favor. Esse link ele não é do livro, não. É o link do site deles, que vocês conseguem encomendar. Esse livro tem em português, né? Não sei se já fizeram em português. Mas no site deles, Mandei, Tata, pode continuar. no site deles tem a tradução. Eu mandei aqui, tá. Ai, obrigada, eu tava pegando aqui. No site deles tem a tradução. Obrigada. Então vocês conseguem ver. E eles têm até as cartinhas, eu acho muito legal. Eu até já comprei uma carteirinha que vem com as cartinhas para facilitar. Então você pode ir ali distribuindo, e cada uma tem uma cor. Eu quero fazer uma reunião de brainstorming, fazer uma reunião de feedback. Então cada uma tem um propósito. Cleibson. Eu faço parte de uma comunidade, da comunidade Deliberators Brasil, né, que a cada 15 dias ele pega todas as facilitações, tudo que tem nas estruturas libertadoras e faz eventos com o pessoal mão na massa disso aí. Então, quem tiver dificuldade de ver, né, essas facilitações ou ler o livro, né, pode vir nesses eventos a cada 15 dias para fazer o mão na massa. Que legal. Da estrutura. Legal. Que legal, Cleibson. Deixa aí o contato com a gente. Sim, aí eu vou passar aqui o link da página dos eventos, né? Para quem quiser participar, tá lá. Aí tem as cartas, né? Tem o giro, todo mundo participa, faz a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, né? De ir para as salas, de fazer as conversas, fazer. A gente também vai participar agora do evento que vai ter agora em outubro, né? Da Jael Brasil, com workshops lá também. Então, é importante, é desconhecido as estruturas libertadoras aqui no Brasil. São poucas pessoas que utilizam, né? É bom. Né? Tá livre para o pessoal usar, né? Obrigado. Manda lá no grupo também, Gleibson. Eu quero. Sábado agora vai ter evento. Quem quiser ir lá, vai ser mão na massa também. Mas é presencial. Não, é online. Ele mandou no grupo esses dias. Manda lá de novo. Eu vou querer. Vou querer, com certeza. Não, é muito bom. Eu uso muito o One for All, né? E eu quero usar outras possibilidades, quero testar. Então, tô nessa. Lá você testa ao vivo e a cores, com todo mundo. Muito bom. Adorei. Obrigada, Gleibson, aí pelo espaço, viu? De nada. Obrigado a vocês. Scudobox aí, práticas, o Scudobox e o Scudocards também. Eu já tive uma experiência muito bacana no ambiente um pouco conflituoso que eu trabalhava e a gente implementou e foi muito bacana. Então eu recomendo. Agora também tem online, né? Então tem algumas empresas que disponibilizam os cards e promover essa troca. O Management 3.0 traz outras propostas, mas assim, essa aqui falando um pouquinho de como a gente se ajudar, se incentivar, mostrar para o outro que o que ele está fazendo está sendo visto, né? Que eu vejo o que você está fazendo, isso é muito importante. Para o meu caso, na outra empresa que eu trabalhava, a gente implementou e notoriamente existia um conflito muito grande entre dois times. A gente começou, não foi só essa iniciativa, tá? Teve várias coisas que a gente fez em conjunto, mas a gente começou a construir um ambiente melhor. Então, também recomendo, é maravilhoso. O Mentimeter, eu uso nas minhas reuniões, aí está um exemplo do que eu estava comentando sobre como
a gente trazer essas coisas e por que que o time normalmente traz feedbacks muito positivos. Como é que foi para você a nossa retrospectiva? Então, é o que eu tenho notado, a gente consegue um amadurecimento, essa conexão é muito importante, a gente precisa disso, né? A gente precisa de colaboração. Então, a gente fala de tantos valores, agora, né? Qual é o propósito da empresa? Quais os valores da empresa? Ah, minha empresa preza por relações verdadeiras, minha empresa preza por colaboração. Mas como que eu vou ter colaboração sem conexão? Então, como eu promovo essa conexão dentro do meu time? Como eu promovo um ambiente que, que acolha e que estimule essa conexão? Para fechar aqui, pessoal, sugestões. Quem não viu, invista um tempo para assistir o TED da Arlena Caston, que é maravilhoso, é realmente uma inspiração. Eu já vi e revi diversas vezes, sempre que eu revejo, me inspira um pouco mais. O livro do Marshall, o livro Educação Não Violenta, para quem tem filhos aí também quer fazer algo diferente, começar a lidar com as crianças e promover uma relação pai e filho mais saudável. The Empathy Factor, eu estou gostando muito, é um livro que eu estou lendo nesse momento, recomendo, muito voltado para a empresa, estou gostando muito. E para fechar, porque a gente já está em cima da hora, eu queria ouvir o feedback de vocês, eu queria ouvir por que valeu a pena estar aqui hoje. Então é o mesmo link que está aí no chat, para a gente fechar o nosso encontro. E eu já queria agradecer a vocês, a participação de todos. O nosso tempo é precioso, então a gente precisa realmente escolher com quem a gente e como a gente quer compartilhar esse nosso tempo. Então, muito obrigada a vocês.